Salve turma, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Isaac, tenho 16 anos, não sou professor, sou apenas estudante. Juntamente com você, gostaria de iniciar o nosso estudo a respeito do gráficos de aquecimento de algumas substâncias simples, compostas, substância pura, uma mistura, e explicar a diferença entre elas para vocês. Então, quero começar com a diferença entre substância simples e substância composta. A substância simples ela é formada por um único tipo de átomo, então um único tipo de elemento químico, como por exemplo o O2, o N2, o ferro, né? Então esses, quando só tem um átomo, pode ser que tenham dois átomos, né, daquele tipo, mas só um tipo de átomo, né? O O2, né, que é o oxigênio, ele tem dois átomos de oxigênio, só que só tem oxigênio, não tem, por exemplo, água nele, né? Então a água, ela é uma substância composta, porque ela tem tanto hidrogênio quanto oxigênio, né? Então essa é a diferença. A simples, ela só tem um tipo de átomo, e a composta, ela tem dois ou mais tipos de átomos, ok? Agora, a diferença entre substância pura e uma mistura, né? A pura, ela é feita por um único tipo de material, então com composição fixa, propriedades constantes, como ponto de fusão e ponto de ebulição, bem definidos. Lembrando, uma substância pura, ela pode ser simples, só que ela também pode ser composta. Então, por exemplo, o oxigênio. O oxigênio, ele em si é puro, mas o ar que a gente respira, ele não é puro. Ele é uma mistura. Ele tem tanto ar, mas ele também tem oxigênio, tem hidrogênio, né? Tem algumas sujeiras, né? Então, o ar, ele em si, ele não é uma substância pura. Inclusive, a água, ela que nós bebemos, ela também não é uma substância pura, porque ela tem vários sais minerais, ela tem diversas coisas dentro dela. A água, para ela ser pura, ela precisa estar na sua prova aparecendo como água destilada. Então, quando ele faz o processo de separação da mistura através da ebulição, né, e aí ela passa de um lado para o outro, né, por isso que é o processo destilado. Mas depois a gente vai ver sobre o processo das misturas, né, a diferenciação, né, das misturas, a forma de separação, a separação de misturas, tá? Então, beleza. Como exemplo de puro, né, o oxigênio, o ouro, né, um ouro totalmente puro, né, que a gente sabe também que o ouro tem o ouro que mistura alguns metais juntos, né, mas aquela substância totalmente pura, tá? Totalmente pura. Beleza. A mistura, ela é formada por mais de uma substância junta, né? Então, duas ou mais. Como, por exemplo, água com sal, ou o ar atmosférico, que eu dei exemplo, água mais o óleo. Então, quando tem duas misturas ali, quem tem duas componentes, né, duas substâncias, é uma mistura, tá bom? Beleza. Aí, eu quero mostrar agora os gráficos de aquecimento, tá? Para uma substância pura, os processos de fusão e ebulição ocorrem em uma temperatura constante. Vou mostrar aqui para vocês, olha. Esse é o gráfico da água, né? Então, quando aumenta, aqui a quantidade de calor e aqui a temperatura. Quando a gente coloca calor nela, quando ela chega a 0 graus, né? Aqui, deixa eu ver aqui, isso, a 0 graus, ela não aumenta a sua temperatura, mas esse calor que é colocado, ele é o suficiente para mudar ali de estado, né? Mudar do estado sólido para o estado líquido. Beleza, mudou para o estado líquido, aumentou o calor, aumentou a temperatura, chegou aqui a 100 graus, né? Ela começa a mudar o seu ponto e transformar no seu estado gasoso, tá? Então, beleza. E depois, para uma mistura, né? A gente falou de pura agora. Agora, para uma mistura, não há constância de temperatura durante o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Como esse exemplo aqui, ó. Essa mistura aqui, tá vendo? Quando ela tá no seu estado sólido, a gente, eu vou tentar mostrar os dois gráficos aqui ao mesmo tempo, né? Quando ela faz a fusão, aqui a fusão, ela aumenta a temperatura, tá? Então, mudou aqui de novo, ela muda a temperatura na ebulição, tá bom? E agora, nas duas diferenças de misturas, nós temos as misturas eutéticas e as misturas azeotrópicas.
Então, misturas eutéticas e misturas azeotrópicas. A mistura eutética, você tem que ver esse E aí, eutética, o E do eutética, e lembrar de ebulição. Então, ela tem uma mudança na ebulição. Aqui, ó. A mistura é eutética, aqui, né? A ebulição dela, ó, a fusão, ela é normal. E aí, na ebulição, ela aumenta a temperatura, certo? Aí, já na azeotrópica, cara, se não é ebulição, é na fusão. Então, a fusão dela é aumentando a temperatura. E aí, depois, na ebulição, ela é constante, tá? Então, esse aqui é o exemplo geral. E esse aqui então é uma mistura normal. E esse aqui é um exemplo de mistura eutética e azeotrópica, tá bom? Espero que você tenha entendido. E aí, temos aqui mais para complementar a aula, o significado, né, de CNTP, que são condições normais de temperatura e pressão, tá? Então, a temperatura normal é normalmente indicado, né, como a temperatura de 0 graus. E, detalhe, cabe você lembrar também o Kelvin, né? 0 graus equivale a 273 kelvins, tá? Então, beleza. E a pressão atmosférica, que é na condição normal, no CNTP, é a 1 atmosfera, tá? 1 atm. E, por último, só mais um dado importante, que é a eutropia. A entropia, que eu queria falar para vocês, que a entropia é uma medida da desordem ou da dispersão de energia em um sistema. Então, basicamente, a entropia ela vai medir se as moléculas ali estão agitadas ou se não estão agitadas, né? Se estão dispersas ou se estão em desordem, né? Então, a entropia vai medir essa agitação, tá bom? É isso, gente. É isso, essa aula. Para finalizar aqui o dia corrido de gravações. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha contribuído alguma coisa aí pra você. Tamo junto, deixe seu like, se inscreva. Tchau, tchau. Deus abençoe.